estamos no ar com o podcast Desobediência Sonora, edição 145. Neste programa falamos sobre a guerra na Síria e a resistência curda, com Annelise Chapo, gravado no dia 22 de abril de 2018, na Rádio Antena Zero, localizada no centro da cidade de São Paulo. Todas as quintas vão ao ar os programas do Desobediência Sonora, às 18 na web Rádio Antena Zero, com novas entrevistas, e das 22 à meia-noite na Rádio Comunitária Cantareira, com seleção musical e explorando todo o nosso arquivo de podcast. Mais sobre nosso trabalho no desobedienciasonora.mineral.org. Salve, tamo no ar, programa Desobediência Sonora, terceira edição do programa aqui na Antena Zero. O Desobediência Sonora é uma mídia independente, popular, que atua principalmente construindo podcasts, programas de rádios, dentre outras diversas coisas. Nessa edição, eu tenho o prazer de anunciar aqui a Annelise Chapo sobre a guerra na Síria e a resistência curda. Muito bem-vinda. Obrigada. Oi, aqui é o Suna falando. Você não me apresentou, hein? Olha. Então, a gente veio falar da guerra da Síria, porque tava bastante, nessas últimas semanas, estavam falando bastante disso, porque os Estados Unidos lançou um ataque falando sobre a briga que teve com o ataque químico do governo sírio, né? E aí todo mundo fica meio sem saber o que é essa guerra na Síria. Como que começou essa guerra na Síria? Um panorama um pouco geral para quem não conhece, só tá vendo as matérias de longe e não sabe muito bem o que é. Então, né, ela começa em 2011, depois que teve uma série de protestos, tal, que foram aumentando na cidade, que eram grupos de oposição ao governo do Bashar al-Assad. E aí muitos desses grupos estavam armados e eles eram ligados aos muçulmanos mais radicais, como o Estado Islâmico, Al-Qaeda. Então, em 7 anos de guerra civil, já está registrado, né, mais de 400 mil mortes, milhares de pessoas também tiveram que deixar o país, se tornaram refugiadas. Então, essa onda de protestos que vai se iniciando, conhecida como Primavera Árabe, né? Foi quando as pessoas começam a se levantar pelos seus direitos, mas não teve nenhum líder desses movimentos que foi capaz de propor algum projeto sólido, assim, para essas garantias, né? Então, o que a gente vem acompanhando é que desde então essas potências internacionais, imperialistas, elas seguem com seus interesses, e elas usam e abusam, né, dessas revoltas aí para incitar uma guerra contra alguns países e usarem as pessoas do seu próprio proveito. Então é nesse período aí que também milhares de jihadistas apoiados pela Turquia se juntaram ao ISIS. Acho que é interessante a gente localizar ali isso, né, nesse sentido de como ela começa, para poder entender esses desdobramentos de agora, né? E mais ou menos, é bem difícil de entender a geopolítica ali no Oriente Médio. Na guerra da Síria, mais ou menos quais as forças que estão dentro desse embate? E aí você falou também das potências imperialistas e interesses. O que eles estão fazendo ali? Por que eles estão nessa guerra? E qual é o papel deles com essas forças internas lá da Síria? Então, a gente tem de um lado assim, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. De outro lado, tem a Síria, né, apoiada pela Rússia, pelo Irã e pela Turquia. Então, assim, a Síria, ela é muito rica em petróleo, gás, né? E ela é uma ponte, assim, para você chegar até o Irã ou a Ásia. Então, os Estados Unidos querem ter uma base ali, a Rússia também. É bem estratégico, né? O Irã também tem seus próprios interesses ali de proximidade, por cultura. E a Turquia, ela quer expandir seu território para o Iraque e para a Síria, né? Então, não à toa que a Turquia que apoia o Estado Islâmico, né? Estado Islâmico é Estado Islâmico do Levante e Iraque, né? Síria e Iraque. Então, a Turquia, ela vai nesse mesmo caminho aí de tentar expandir o território, porque eles pretendem ter um império, o Erdogan, o presidente, ele quer estabelecer um império otomano, né? Na região. As forças basicamente são essas, esse suposto ataque químico, ele deixa bem claro, não tem comprovação, né? Se foi. Também é muito estranho que um governo faça um ataque tão man-baby, porque é gás cloro, não é algo que um governo faria como ataque. E quando eles têm ataques químicos, são mais complexos. E aí ninguém consegue chegar até a base, né? A própria OPAC, os principais órgãos que deveriam regulamentar isso, não chegaram até ali. Então o jogo está muito claro, porque quando os Estados Unidos resolveu que ia atacar essa base e tudo mais, quem estava apoiando ali era o Reino Unido, era a França. A gente vai percebendo, né, os passos deles por conta disso. E qual foi o impacto desse ataque, né, dos Estados Unidos, do França e o Reino Unido, que até o Trump anunciou pelo Twitter e tudo?
Qual que é o impacto desse ataque lá na Síria? Então, o que acontece, para a gente contextualizar, né? Em 14 de abril, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França atacaram essas supostas instalações químicas na Síria. Só que assim, 7 de abril, né, uma semana antes, já na área de Duma, perto de Damasco, os Estados Unidos estava sendo apoiado por esses outros dois países, já tinha anunciado, né, que ia atacar, acusando o governo do Bashar al-Assad de usar armas letais contra a população civil. Aí Damasco, né, a Síria e a Rússia negaram essas acusações de Washington e acusaram, como sempre, os terroristas, né, que foram quase derrotados em Ghouta Ocidental. Então, os Estados Unidos sempre quis fincar a sua bandeira no Oriente Médio, né, conquistar os postos de petróleo. Aí a gente viu aí o secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, ele declarou que o ataque ao território ia gerar ainda mais caos, né? Ele também alegou que os Estados Unidos não tinha prova concreta sobre esse uso de armas químicas, mas que as suspeitas vinham de informações coletadas na internet e redes sociais. O secretário de Defesa dos Estados Unidos falou isso. Aí, logo depois, 110 mísseis Tomahawk mapearam, né, os céus ali da Síria, e os Estados Unidos declararam que estavam atingindo seus objetivos. Mas, por exemplo, o parlamento americano considerou essa ação ilegal, esse ataque dos Estados Unidos, porque não tinha prova suficiente também para um ataque militar, e os congressistas falavam que aquilo lá não significava nenhuma ameaça direta contra os Estados Unidos, e que foi uma atitude bem imprudente, assim. Então, esses ataques à Síria também mostram que o confronto entre os Estados Unidos e a Rússia continuam, né? O governo do presidente Putin deixa claro, assim, que para manter o seu partido no poder, ele bombardeia todas as possíveis ameaças que tiverem na região, né, em torno da Síria. E o Irã sabe também que esse turbilhão aí que começa com a Primavera Árabe pode bater na porta da Síria, né? Se a Síria cair, né, como aconteceu com a Líbia, quando as revoltas começam no Egito, o Irã também tem medo que chegue até lá, né? Aí, então, Moscou tem se reunido com alguns parceiros, assim, que até poucos anos atrás eram conhecidos por serem inimigos da Síria. Então, a Rússia acabou cortando relações diplomáticas e comerciais com a Turquia, né? Agora ela tem trabalhado bastante, assim, para conseguir juntar ali Turquia com Moscou, né? A invasão, aí teve uma invasão turca no cantão de Afrin. Afrin é um dos cantões de autonomia curda, a gente vai falar mais um pouquinho disso, né? Fica no norte da Síria, bem perto da fronteira com a Turquia. E esse ataque aí, essa invasão foi feita pelas tropas turcas, né? Acompanhada do Exército Livre da Síria e de membros do Estado Islâmico. E esse ataque ele teve aprovação da Rússia e dos Estados Unidos. E Afrin foi a região mais pacífica, assim, mais segura da Síria nesses últimos 7 anos de agressão. E também recebeu cerca de 500 mil refugiados do país. E que foram bem assistidos pelas autoridades da Federação Democrática do Norte da Síria, que é um novo nome, né, para Rojava. Então, se você ouviu falar sobre a Revolução de Rojava, hoje em dia o termo Rojava não tem sido mais tão usado, porque ele é um nome curdo e é uma revolução pluralista que abraça outras etnias, outras culturas, outras religiões, né, que não as majoritárias curdas. Então, eles mudaram de nome para isso e eles estão sendo impulsionados, né, ali em Afrin. As pessoas sentiam que essa experiência sem precedentes dos curdos e de outras cidades na área desde 2012 era muito importante, assim. Então Afrin era uma região muito boa para as pessoas que estavam por ali e precisavam se deslocar, né? Aí no dia 20 de janeiro, então, a Turquia bombardeou, né, esse cantão, e as autoridades denunciaram, inclusive, que as forças turcas estavam usando cloro gasoso contra a população civil, e essas denúncias foram publicizadas, mas não foram atendidas por nenhuma agência, nem das Nações Unidas. Então aí a gente vai entendendo o jogo de interesses, né, que tem ali dentro. E a Turquia, ela está tentando se estabelecer em Afrin, né, e destruir as bases sociais do projeto, né, democrático ali dos curdos sírios no meio do jogo de equilíbrio entre Estados Unidos e Rússia. O Erdogan, ao mesmo tempo que ele apoia, né, então ele critica o apoio de armamentos que os Estados Unidos dão para as forças democráticas da Síria, que seria as milícias curdas, né, de proteção de território e popular. Então ele critica porque tem essa coalizão internacional dos curdos com os Estados Unidos, que ela é bem tática, né, bem militar, estratégica, não é um alinhamento ideológico, mas ele aplaudiu o bombardeamento, né, na Síria.
que ele queria mesmo que fosse atacado o cantão, assim. Então o governo turco, né, encorajado pelos resultados da repressão que ele vem trazendo lá dentro, desencadeando desde 2016, e também pela aprovação do Putin, do Trump, para bombardear Afrin, ele tem esperança de aprofundar um projeto neo-otomano, né, anexar os territórios ali da Síria e do Iraque e usar os acordos sobre os refugiados que estão sendo assinados com a União Europeia para comprar armas da Rússia, da Alemanha e dos Estados Unidos como moeda. Então é um jogo bem perverso, né? A Europa não quer receber os invasores, refugiados, e o Erdogan usa isso muito bem, ganha bilhões para dizer que vai receber refugiados, e ele gera também guerras para que os refugiados tenham que ir para a Turquia, né? Agora a gente vai dar uma parada para escutar o Agrotóxico tocando Nunca Se Esqueça da Guerra, que o tema é bastante parecido com o que a gente tá falando. Estamos aí de volta, programa Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E a gente acabou de escutar o som do Agrotóxico. Bom, estamos aqui com Suna, Nelise, Chiclé, Fernando. Nelise, queria que você pudesse falar um pouquinho. Há alguma perspectiva de resolução desse conflito? Ele vai terminar, tipo, com a mesma coisa que o Gaddafi sendo espancado, em analogia ao Assad? Empalado. Empalado. O que você tem de resolução aí?
Gente, o número de civis mortos ali vai continuar, né? É fatal, é sanguinário, só vai aumentar isso, é bem triste, assim, bem complexo. A principal proposta, né, que tem na região democrática, que é colocada pela resistência popular curda, o confederalismo democrático e seus cantões de autonomia agora estão sendo duramente atingidos, né, pelo governo e pelas potências e tudo mais. Ninguém tem interesse, né, em apoiar, e o governo sírio vai seguir aí acordando com a Rússia, com o Irã, e é provável até que com o tempo comece a normalizar, né, as relações com os que agora são seus inimigos, né. Acho que a gente precisa aí ficar atento nessa conjuntura aí, como que ela vai caminhando. Mas não há esperança, não. Anny, nesse contexto, a gente ouviu bastante falar nesses últimos tempos sobre Rojava, que tem uma espécie de revolução em curso, uma revolução social. E aí você falou do confederalismo democrático, que tem bastante influência do Bookchin, né, que é um teórico anarquista. Como que tá isso lá em Rojava? Como que tá? Eles estão dentro dessa guerra, desses ataques, agora que tá de forma mais aguda, os Estados Unidos está bombardeando. Como que tá Rojava nessa situação, nesse momento, essa revolução em curso? Então, acho que é legal a gente contextualizar, assim, que quem são os curdos, né? Não são turcos, são curdos. Curdo é a maior nação, né? Eles não têm um Estado nacional. E é a maior população ali que a gente tem, sem um Estado-nação. Nada disso foi formalizado nunca, né? Eles estão ali, eles são por volta de 40 milhões, né? De pessoas, e eles estão centrados principalmente no território que seria conhecido como Kurdistão, mas você não vai achar em nenhum mapa oficial, porque depois da Primeira Guerra Mundial eles foram divididos ali. Então o Kurdistão fica na região que hoje a gente conhece ali como Turquia, Irã, Iraque e a Síria, uma parte da Síria, no Oriente Médio. E também tem outros 2 milhões de curdos em outros territórios, principalmente na Alemanha, na Europa, né? Então a maioria deles vive em terras, a maioria está nas terras turcas e iranianas, né? Aí é legal a gente também lembrar que a Turquia é o segundo maior exército entre os membros da OTAN, né? Denunciada por crimes de guerra desde 1980, crimes contra a humanidade. E o Estado turco hoje tem contabilizado mais de 40 mil presos políticos, entre eles mais de 140 jornalistas, a maioria deles curdos. Então os estados não querem, né, que os curdos tenham algum status ali dentro. Né? É uma política de negação, de anulação, é isso que o Estado, né, quer estabelecer, assim. E os turcos culpam os curdos por serem curdos. Então, assim, curdo é uma etnia. E a gente podia fazer um paralelo aí tosco, mas a gente tem as etnias aqui também, né, no Brasil. Então você pode falar de quilombolas, indígenas, que são também minorias aí de direitos e também muito violadas, né? Mas isso, a história dos curdos, eles estão ali na Mesopotâmia, o berço da civilização também, né? O crescente fértil. Então ali é a região, desde o Império Otomano ali, que eles estão em luta, né? Eles são um povo que tem uma origem persa e eles, diferente, né, das origens, é a maior população não árabe da região. E aí eles têm esse projeto que a gente, né, denominou muito tempo como Revolução de Rojava, mas essa revolução, hoje em dia, eles têm trocado, porque Rojava é um nome curdo, e eles conseguem agregar nesse projeto político que eles instituíram lá, várias outras etnias. Então você vai ter assírios, turcomanos, yazidis, alevitas, outras religiões também com representação. Então é um projeto que surge a partir de 99, um dos grandes líderes, eles têm um partido PKK, Partido dos Trabalhadores. O Kurdistão teve uma história de guerrilha, eles são formados no final dos anos 80, uma história de guerrilha mais marxista-leninista bem forte contra o governo turco. E eles treinaram em campos palestinos a questão militar por muito tempo. Tentaram estabelecer esse projeto político na Turquia antes da prisão do Öcalan. O Öcalan, ele é preso em 99, né, numa ação conjunta ali entre a CIA, Mossad e a Turquia. Vários países queriam mesmo tirar ele aí da reta, porque a proposta dele é do confederalismo democrático. Então hoje Rojava é conhecida como Confederação do Norte da Síria. É justamente a região onde tem 3 cantões de autonomia. A base política desse projeto
democracia de base, então se forma comunas, assembleias e assim por diante, para que as decisões sejam feitas de baixo para cima. Tem ecologia também, e ecologia social, como ética, estética de vida e relação, para não é votação, as pessoas têm que viver uma harmonia ali, né, de uma coerência e tal, consenso, né, que chama. E também tem a questão do protagonismo feminino. Então, ele tem um entendimento que a questão da mulher não poderia ficar para depois da Revolução, né? Tem que ser um processo revolucionário, tem que ter a questão da mulher como uma das maiores pautas. Então, eles não querem um Estado-nação, eles passaram por um processo de libertação nacional, como muitos outros países e tudo mais, e depois do colapso da União Soviética, muitos deles perceberam, assim, que esses movimentos de libertação só iam conseguir um Estado, né? Não iam conseguir uma independência verdadeira. Então, para se livrar de um sistema capitalista, de uma economia liberal, do imperialismo, de burocracia, nacionalismo, né? O PKK foi formulando, questionando, problematizando o socialismo e conceitos de democracia, e até estabelecer um projeto de democracia radical, né? Porque o Estado-nação não vai proteger as pessoas, né? Ele protege fronteiras. Então, não protege sociedades, não protege etnias, né? Eles não são sujeitos, né? E a criação de Estado que desenvolve a guerra. Então, o Öcalan fala do risco de se tornar o seu próprio inimigo, assim, se você conquista um Estado, né? Então, ele sugere uma outra ideia, um sistema em que todo mundo possa se expressar. E aí, o confederalismo democrático é essa proposta, assim, é um acúmulo de várias histórias e ideias anteriores na história humanista, das lutas e revoltas do povo curdo também. Ele vai pegar ideias do movimento de libertação nacional, ideias marxistas, do socialismo real. Ele também pega ideia das feministas, dos movimentos ecologistas. Ele tem muita influência anarquista também, das questões de direitos humanos, e tudo que está proposto para um sistema em que todos possam se expressar, né? Então, eles trazem isso, assim, a necessidade de enfraquecer um Estado em paralelo a organizar a sociedade, né? Que não deve ser vitimizada pelos objetivos do Estado e nem permitir as manipulações. Então, é uma proposta de organização social, de uma ética para se tornar mais forte, mais democrático, assim, mais consciente de seus direitos, suas necessidades. Isso é a autodeterminação dos povos, né? Que a gente tanto fala. O Estado não é um Deus para dizer o que a gente pode ou não existir só enquanto ele existe, né? E ele problematiza muito a relação do Estado com a religião, o Estado com o patriarcado, né? Então, uma sociedade precisa se defender também de uma maneira militar, política, né? Praticar o internacionalismo, romper as fronteiras. E o confederalismo democrático não é só para os curdos, né? Nessa parte norte da Síria aí, eles são maioria, mas durante as assembleias todos os grupos têm direito a decisões, por menor que eles sejam. Por exemplo, tem 20 mil armênios vivendo numa área com 1 milhão de curdos. Eles têm o mesmo direito de ter uma representação. Então, num sistema normal, o que a gente está habituado aí, eles não seriam eleitos, né? Eles não teriam votos suficientes, mas esse sistema eles são representados. Então, assim, o consenso no confederalismo democrático é chamado de contrato social. Né? Então tem acordos, tem pluralismo cultural, né? É um espaço de convivência mesmo. E aí a questão vai entrar aí, a gente tem um tempinho para falar da questão da mulher, nesse contexto todo. Então o Öcalan, ele diz também que você não tem que adiar, né, a libertação da mulher para depois da Revolução. O movimento zapatista também traz isso com muita força. E a gente teve contato aí quando grande parte das pessoas no Ocidente foram saber quem eram os curdos, foi quando as mulheres estavam pegando em arma, depois que a Turquia tomou Kobani, um dos cantões independentes, Kobani, Cizre e Afrin. Afrin é esse que foi tomado pela Turquia agora, mas Kobani havia sido tomado também em 2014 e as mulheres pegaram em armas. Eles têm os unidades de proteção popular e uma unidade de proteção só de mulheres. E aí muita gente conheceu porque elas estavam matando o Estado Islâmico, e dentro daquela ideia de que se um homem, né, do Estado Islâmico é morto por uma mulher, ele vai para o inferno. Então eles ficaram com muito medo, recuaram. Então foi uma situação bem, bem complicada, né?
Então, assim, uma separação social que eles fazem é da questão consciência positivista, né? Que é criada pelo patriarcado, assim. E aí você exclui, né? Metade da sociedade, que são as mulheres, sem direitos sociais e políticos. E aí um equilíbrio entre... Eles falam, eu acho isso muito interessante, assim, que para se ter um projeto político precisa equilibrar o emocional e o analítico, né? Não pode separar sujeito e objeto. Então, um sistema que ataca um todo, né? A gente precisa ver como as pessoas sofrem pelas diferentes perspectivas. Acho que hoje em dia o feminismo tem uma conquista interessante que os homens começam a ver aí por outro viés, né? Outro dia o Racionais lá, como chama, Mano Brown. Deu uma entrevista falando, agora eu começo a ver pela minha mulher, pela minha filha. Então, é muito louco, assim, como o feminismo vem trazendo a voz das mulheres e um diálogo bem interessante, um questionamento para os homens que estão abertos a ver o quanto o patriarcado, que é a dominação masculina, ela é ruim para todos os lados, né? As mulheres foram a primeira classe, assim, que é objetificada, que é oprimida na história, né? A história do patriarcado, por uns estudos ali do Ojalan e tudo, ela vem desde tempos neolíticos. Só que se a gente for seguir sempre a ciência positivista, é interessante essa crítica, né? Você vai ter uma análise a partir de uma perspectiva masculina, que não contempla aí as opressões nesse grau, né? Então a organização do movimento de mulheres curdas também quebrou muita barreira, ela já tem mais de 40 anos de história. E a gente pode continuar depois. Sim, agora a gente vai entrar no intervalo pra dar uma paradinha e ouvir uma banda. Agora eu vou gastar o meu alemão e inglês. É Volker Put, tocando Refugees Welcome. Olha. E aí depois a gente volta pra conversar sobre isso, sobre as mulheres e todas essas questões da resistência curda. Denn in den Köpfen hat doch schon die Revolution.
Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad. Contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Voltamos aí com mais um bloco do Desobediência Sonora. Hoje a gente está aqui falando com a Annelise sobre a guerra da Síria e a resistência curda. E aí agora a gente ouviu antes aqui o Volker Pult, uma banda alemã tocando Refugee Welcome. E aí agora você falou sobre as mulheres de Rojava, e a gente vê por aí bastante, inclusive a mídia fazendo espetacularizando e tirando o caráter revolucionário delas. O que está acontecendo lá? Como que tá esse protagonismo feminino nessa revolução em Rojava? Era basicamente isso que eu estava falando, né? Assim, o movimento de mulheres curdas já existe há praticamente 40 anos. Então elas já tinham um fortalecimento de organização, de ações ali muito importante. Isso não é uma coisa que de repente apareceu, elas começaram a pegar em arma e matar o Estado Islâmico, ou um fetiche que as pessoas têm, né? Nossa, as meninas pegando em arma e tal. Isso é bem feio, assim. É uma falta de conhecimento, e a gente não vai esperar mesmo que a grande mídia vai trazer, porque é um processo revolucionário que vem aí abalar as bases do Estado, né, do Estado-nação, dessa necessidade de escancarar o jogo que as potências fazem por interesses econômicos na região. Então é muito legal a gente falar aí das mulheres como centro, né, dessa luta que vai além de uma questão de empoderamento que o feminismo liberal aí, feminismo branco traz com muita força, assim. O interessante, por exemplo, das mulheres curdas é que elas têm também, a gente estava falando aí da crítica ao positivismo, né? A proposta de uma ciência só de mulheres, genealogia, porque o jin, curdo, quer dizer mulher, quer dizer vida também. Então seria uma ciência da vida. Que não é só contar a história também pela perspectiva da mulher, assim, mas é poder você trazer questões como autodefesa. Isso é uma questão que cabe a todo mundo. E é uma maneira de você se defender. De tudo na natureza vai ter um procedimento para se defender, né? Então você não precisa ser ali alienado por uma visão religiosa que te impede de lutar contra. As mulheres curdas dizem muito claramente, quando matam um membro do Estado Islâmico, elas estão matando uma ideologia, né? Você tem que considerar isso. Acho que organizar uma sociedade também, como eles fazem com assembleias comunas, conselhos, né, um movimento de autodefesa, isso tudo é uma nova ciência, né? Então você pensar a questão militar, os valores comuns, conhecer a sua própria história, a identidade que o Estado tanto abafa, né, tenta unificar e assimilar diferentes histórias para que seja uma única história oficial. Então é uma pegada aí importante para todo mundo estudar a história, né? Não se trata de uma competição da modernidade capitalista, assim, de ver quem é mais forte, né? Mas de colocar uma sociedade, indivíduos no meio dessa discussão, né? Então os 3 pilares do confederalismo democrático que a gente estava comentando, né? Ecologia, a libertação das mulheres, né, uma democracia de base, isso tudo aí precisa de novas metodologias, novas ferramentas. E aí não interessa para o mundo, você não vai ver no Globo News, o Guga Chakra nunca vai comentar, nem localizar, por exemplo, que é a Turquia que está atacando. Outro dia acho que teve um programa ali no Globo Repórter também, do Gabriel Chain, e mostrava detalhes da guerra na Síria e os curdos e tal, mas não dizia, em nenhum momento ele cita que os ataques foram feitos pela Turquia. E aí quando você for ler no jornal, às vezes eles nem citam os curdos, assim, numa manchete eles colocam aliados dos Estados Unidos. E aí pra gente o que é um balaio de gato, por uma visão também de falta de acesso e de conhecimento e de preconceito também, a gente acha que islamização é muçulmano, né? A gente mistura tudo, é uma visão bastante ocidental, bastante reducionista. Então a gente não pode mesmo deixar de contrapor aí o que é mais importante. Eles estão nesse processo, esse processo está sendo atacado, são 3 cantões autônomos, né, já bem estabelecidos na região, com grande aceitação popular, né? Eu não sei agora de cabeça os números de quantas pessoas vivem, né, na região de Rojava, mas poxa, é uma porcentagem grande. E a gente ouve falar da Síria, mas nunca ouve falar de Rojava.
né? Agora uma jornalista, Patrícia Mello, ela é da Folha, ela lançou um livro, Lua de Mel e Kobani, justamente porque quando teve aquela história do menino Kurdi que foi encontrado, né, morto, aí isso trouxe uma grande consciência para as pessoas da questão refugiada, e ela foi atrás da história dele, e depois ela percebeu que, na verdade, ela acabou conhecendo um casal que era das unidades de defesa curda, que estava indo para Kobani. Kobani estava sendo atacada pelo Estado Islâmico, eles iam passar o Lua de Mel lá. Ela traz o contexto histórico no livro, é bem legal, mas quando a gente vai ler as matérias, o jornalismo vai querer ter uma neutralidade, uma objetividade, e não vai trazer detalhes. Tem um medo, né, de se posicionar. Então você vê, eu vejo ela falando, eu vejo que tem um brilho no olho, mas profissionalmente ela não pode explicitar muito isso. Eu tenho muita dificuldade de ter acesso, eu sou jornalista e eu não consigo entrar muito na mídia para falar disso. Haviam comitês, né, aqui em São Paulo, tem um comitê também que é do Brasil todo, de apoio, né, em solidariedade com a questão curda, e o Facebook recentemente tombou as páginas, então as páginas tiveram que ser refeitas, muitas pessoas foram bloqueadas. Há um movimento muito grande para que isso não seja falado, né. O comitê no ano passado lançou 2 livros, um dos livros foi junto com a Biblioteca Terra Livre, né, que são anarquistas, e o outro junto com a Autonomia Literária. A Autonomia Literária tem uma entrada maior em livrarias e tudo, o livro tem uma saída muito boa, uma venda boa, mas o outro livro, que tem uma pegada mais militante, ele precisa ser meio comprado diretamente ali com as pessoas, e é isso, quem quiser vai atrás, vai ter mais informação, né, sobre o assunto, pra gente também não ficar aí cuspindo preconceito. Você falou sobre o confederalismo democrático. Aí também outra coisa que se fala bastante, né, que é uma espécie de leitura do municipalismo libertário do teórico anarquista Bookchin, né? E quem começou a esboçar isso era o Ocalan, não sei se eu tô falando... Ocalan, isso. E como que é esse confederalismo democrático lá? Como que ele funciona? E a gente pensa muito na lógica de Estado-nação, né? Dentro desse balaio dessa guerra da Síria, fica bem difícil de entender, por exemplo, qual que é o objetivo. Se é simplesmente ali fazer um território autônomo, meio como os zapatistas, dentro de um Estado, sei lá, no caso da Síria, ou então fazer um território, sei lá, Kurdistão, alguma coisa, fica difícil de entender. O que é esse confederalismo democrático, né? Aprofundar um pouco mais sobre isso, e qual que é o objetivo de todo esse movimento, dessa movimentação dentro desse contexto político totalmente, como você falou, um balaio de gato, com interesse das maiores potências internacionais, e aí tem dentro uma parte revolucionária, né? Assim, primeiro que o confederalismo democrático é um projeto político, né, curdo, principalmente sendo efetivado ali no norte da Síria. O Murray Bookchin, ele foi anarquista por muito tempo, inclusive os anarquistas não davam muita bola, porque ele trazia a questão da ecologia social e tudo mais, e no momento que os anarquistas estavam discutindo outras questões, né, ligadas ao Estado, não estavam relacionando com isso. No fim da vida ele rompe com o anarquismo, ele se diz um socialista. E aí também há a questão que muitos anarquistas ficam muito incentivados e instigados pelo confederalismo democrático, pro Rojava, mas ela não é uma revolução só anarquista, isso que a gente estava falando, que ela tem influência marxista para a questão econômica, tem influência feminista, tem muitas coisas. O confederalismo vem de um rebatismo, né, que hoje Alain faz do municipalismo libertário, mas ele também vai adaptando para a própria região. Então a questão são mais tribais, então a questão da mulher, por exemplo, é muito importante que eles se organizam por assembleias, então uma assembleia que começa na sua rua, com seus vizinhos, ou no seu lugar de trabalho, e depois vai se expandindo ali pro distrito, e é só para instigar mesmo, que a gente vai ter que fazer mais um intervalo, né? A gente já explica, Sim. A gente vamos ouvir então aí o Cólera com Pela Paz em Todo Mundo, né? Com uma mensagem. Por favor. E aí a gente volta para falar um pouco mais do confederalismo democrático.
Voltamos aí com mais um bloco do Desobediência Sonora. Hoje a gente está aqui com a Annelise falando sobre a guerra da Síria e a resistência curda. A gente ouviu agora o Cólera tocando pela paz em todo mundo. Pela paz, né? Paz entre nós, guerra ao sistema, né? Não tanta paz assim. Mas daí a gente te cortou, você estava falando do confederalismo democrático. Daí se você puder continuar. Vamos ver onde que eu parei. Tá. As pessoas, então, a ideia é que elas se organizem por bairros, né? E por locais de trabalho, locais de moradia e de trabalho. Uma concepção aí que a gente vê o anarquismo trazer bastante, né? E aí elas vão decidindo. Eles têm um lema muito legal, que é poucos problemas, muitas soluções. E a gente tem uma ideia que é ao contrário, né? Pelo sistema que a gente vive. Aí a gente acredita que quanto mais a gente discutir, mais problema vai aparecer, né? E não que a gente vai ter mais solução do que problema, mas enfim. É uma maneira também de oprimir as pessoas e não dar voz a elas. Então, uma democracia de base num modelo radical em que se um representante de uma assembleia que está acima da comuna não trouxer o que foi acordado ali na base, ele é vetado, né, o seu cargo, ele é cortado. Tem uma representação de 40% também de homens e de mulheres para garantir também uma cota de mulheres nas decisões. E eles têm conselhos de idosos, conselhos de jovens, porque é isso que a gente estava falando, várias perspectivas, né, de como isso te oprime, te aflige. Então, as pessoas poderem decidir respeitando toda essa variedade. Uma coisa muito interessante, você tem assembleia só de mulheres. Elas estão falando em alguns momentos entre 8 religiões diferentes. E aí a questão da mulher, ela não entra no moralismo religioso diretamente, né? Isso também é um preconceito ocidental, assim, nosso, né? E aí você vê que aqui, por exemplo, o movimento feminista não está falando com a pentecostal, não está em diálogo. Então é muito interessante que a gente... Isso serve, eu sou muito questionada em alguns momentos, eu pesquiso bastante a questão curda, eu discuto muito, traduzo artigos, e algumas pessoas falam, não, mas as mulheres aqui, tal. É isso, né? As opressões no mundo são uma ponte, né? A gente podia estar aí aprendendo com outras lutas e trocando isso, né? Com essas lutas. Eu procuro ter bastante contato com elas, elas questionam muito, elas têm muito entendimento do que acontece no Brasil. Às vezes explicar o feminicídio fica complicado, mas a discussão do aborto, por exemplo, acontece, né? Tem várias discussões que elas fazem entre elas. Então o confederalismo, ele tem essa base, tem uma relação com a natureza muito grande, tem casas para mulheres, malajins, então tem uma autodefesa, tem 2 milícias ali, né? YPG, que é uma milícia de Unidade de Proteção Popular, e aí tem o YPJ, o YPG é misto, tem homens e mulheres, tem pessoas no mundo todo lutando, principalmente contra o Estado Islâmico e contra a opressão do governo fascista turco, e o YPJ aí é uma unidade só de mulheres. E você vê mulheres de todas as idades, assim, da sua avó, quer dizer, mulheres mais novas não, né? Elas acabam ficando mais próximas da área administrativa e tudo. Mas aqui também as pessoas às vezes dão muita risada, assim, tipo, já tô pegando em arma desde cedo e tudo mais. Então isso mostra que a nossa visão fica muito nebulosa com relação a isso tudo, e a gente precisa ser mais respeitoso e parar para ouvir um pouco e aprender um pouco com essa luta. Ela tem muito para nos dizer. A genealogia é uma proposta que eu não vejo acontecer no Ocidente, né? Você começar a ter uma ciência a partir da mulher, eu não vejo uma questão de crítica ao positivismo, né? A gente fala de maneira muito geral, vai estudar história, mas que história que eu vou estudar, sabe? O que eu aprendi na escola? Eu lembro de um professor do cursinho que mostrava um mapa ali da região da Síria e da Turquia e falava assim, aqui tem o Turcanistão, turcos não sei o que lá, Cazaquistão e os curdos que eu não sei onde estão. E realmente a gente não sabe, né? Essa fronteira não existe. Então a gente vai ter que fazer um esforço aí de se informar mais, de tentar aprender um pouco com essas outras trajetórias. Tem diferenças muito grandes com o zapatismo, que você disse. Eles não têm uma proposta de Estado-nação, eles aprenderam ao longo da história, eles têm um acúmulo muito grande e sabem localizar muito bem como que o Estado oprime as pessoas. Então é como eu estava falando anteriormente, né? É um jogo em paralelo. Claro que eles estão submetidos ao Estado em alguma instância. Quando foi ter os ataques agora em Afrin, a Síria... O Assad tentou negociar com os curdos. A gente protege vocês em troca de vocês abrirem mão do confederalismo democrático. A gente sabe e a gente deveria se lembrar disso constantemente, lutar para isso, para se organizar como povo. Isso não são sementes no ar. A gente realmente precisa fazer isso. A gente precisa debater a violência e a autodefesa em graus menos moralistas e mais... vamos localizar. O Estado tem um monopólio da violência, né?
Joga lá uma pedrinha de papel no Serra. Joga lá uma pedra na polícia, você é o vândalo, né? Quem é vândalo de verdade? É essa história. Quem é terrorista? Os curdos são considerados terroristas pelos Estados Unidos, que também deu armas para eles matarem o Estado Islâmico, né? Será que eles são tão terroristas assim? A União Europeia e a Turquia tratam eles como terroristas, mas quem é terrorista de fato? Eles têm uma região que foi tomada agora que abrangeu ali grande parte dos refugiados, sem nenhum acordo com a União Europeia, sem nenhuma grana como a Turquia estava recebendo. Então vamos começar a criticar com um pouco mais de radicalidade mesmo essas forças, como elas se dão, e se organizar, vai se organizando aí, mulherada, vamos se organizar, vamos repensar os temas com mais força, um pouco menos de sectarismo também, né? A gente não precisa ter uma frente única, lógico, mas vamos ter pautas mais fortes e próximas, vamos ter assembleias, vamos ter comunas, vamos se organizar aí com a galera que mora na sua rua, vamos discutir as próprias pautas, vamos tomar um pouco a autogestão. A liberdade nunca vai ser dada, ela tem que ser tomada. Então, acho que a gente ter essa perspectiva constantemente é muito importante. Não se deixar levar aí pelo Estado. Dani, pensando nos impactos da guerra da Síria, teve uma galera, né, que saiu de lá e foi para diversos outros países, um monte de refugiado, um monte de lugar, e o Brasil e São Paulo acabou acolhendo um pouco desse pessoal. Queria que você pudesse falar como que é esse acolhimento, essa galera refugiada, principalmente desse contexto lá da guerra da Síria. Ainda tem muita xenofobia, né? Por muita falta de conhecimento mesmo. Então, é muito injusto, porque o Brasil não tem políticas adequadas assim para receber os refugiados, né? Eles pagam impostos, eles podem ter seus negócios, podem ser profissionais liberais, podem ser empreendedores, mas a população ainda não está preparada e muitas vezes as pessoas vão vomitar aí porcarias mesmo, porque não sabem lidar com isso e eles não têm relação com o sistema de saúde, né? A gente, quem convive aí com imigrantes, com refugiados, né? Não são imigrantes, são refugiados, estão fugindo da guerra. Sabe que eles ficam muito à mercê mesmo, e não, como nós, né? Tem que ter a escola pública, o hospital, e eles não tem uma estrutura adequada para eles. A gente não tem comunidade curda no Brasil. E possivelmente a gente tem curdos que não estão dizendo que são curdos, até para se precaverem, porque tem muito turco nacionalista, então precisa aí segurar um pouco, às vezes, a sua identidade. Então alguns vão dizer que são iraquianos. Isso acontece bastante, né? Chegam aqui iraquianos, aí depois você vai conversando, vai ver que a pessoa é curda e tal. E as comunidades sírias vai ter a questão de terem palestinos, terem sírios que não são palestinos, aí todo mundo acha que tudo é muçulmano, tudo é islâmico, né? Muitos nem seguem religião necessariamente, tem muitas classes sociais também, tem galera de uma classe média e média alta vindo pra cá como refugiado, e aí todo mundo acha que, coitadinhos dos refugiados, ao invés de focar mesmo, né, nas necessidades. O Temer tinha uma política aí de receber vários imigrantes e tudo mais, e refugiados, e ela não foi feita. Que eles falam assim, o Brasil recebe, tudo bem e tal, mas a xenofobia é muito grande, o desconhecimento é muito grande. Eu já estava ali na porta do metrô em Agabaú, e aí um dos vendedores ali haitianos estava apanhando do segurança do metrô. E o cara falava pra ele, tipo, aqui no nosso país você não vai vender coisa na rua, então o trabalhador que não considera o outro trabalhador, a gente vai presenciar isso aí daqui pra frente com muita força, né? O Brasil não é um centro, um lugar, um ponto de chegada nesses deslocamentos forçados. O Brasil é uma passagem muitas vezes, né? Eles estão indo para outras regiões. E, vamos acolher direito aí, vamos dar boas-vindas, vamos, lutar por postos de trabalho, lutar por uma condição digna para todos, porque todos, né? Essa questão é muito complicada. Anny, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Antes da gente encerrar, você gostaria de falar mais alguma coisa, deixar algum contato se alguém quiser saber mais, enfim, alguma coisa que você queria falar? Eu quero agradecer muito aí, valeu. Todo espaço aí pra gente poder trazer essas questões é muito bem-vindo. Obrigadão aí, a gente tem um diálogo muito bom, né? Companheiros legais aí. A questão curda, ela não tem mais comitê, isso foi dissolvido, mas tem livros, desses 2 livros que eu citei, eu tô sem os links agora para quem quiser encomenda. Bom, um livro que você pode encontrar em livrarias é A Revolução Ignorada.
E o outro é Soresa Rojavaie, né? Revolução, uma palavra feminina. Esse pode ser encomendado com a Biblioteca Terra Livre, né? Ou com antigos membros do Comitê de São Paulo. Depois eu deixo o link para vocês publicarem. Eu tô sem os nomes aqui de cor, as páginas. Facebook também, as páginas foram tombadas, mas uma nova página aí foi criada. Eu também deixo o link para vocês depois. E é isso, gente. Quem quiser se informar vai ter bastante coisa aí. Tem documentários no YouTube, tem coisas bem legais aí. A gente depois manda uma listona. Valeu. Queria só mesmo ressaltar para as pessoas ficarem mais atentas mesmo, não pegarem de primeira só, mulheres matando o Estado Islâmico. Vamos ver por trás, vamos ver a estrutura social que é proposta, vamos ficar atentos, vamos ver o que isso serve pra gente. Vamos discutir entre os nossos. Isso a gente tem muito a ganhar aí, tem muitas opressões em graus diferentes, a gente não precisa fazer hierarquia das opressões, não. Acho que a gente tem muito a trazer, muito para aprender, aí precisa aprender a escutar um pouquinho mais do que eles trazem. Eu me surpreendo constantemente pesquisando o tema, cada dia eu aprendo algo novo, cada dia eu fico mais assombrada mesmo, é maravilhoso, é muito bom. E isso tem trazido muito fortalecimento para minha participação, né? Por menor que seja, assim, em militância, em luta social, trabalho de base, a gente precisa ter também essas outras concepções. Então tem um lema aí, só para fechar, que é a resistência à vida. Então, bora resistir aí e vamos viver. Muito obrigado, Anne. Essa foi a terceira edição do programa Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, com a Annelise Chapo, sobre a guerra na Síria e a resistência curda. E para acessar todos os conteúdos do programa Desobediência Sonora e da mídia independente Desobediência Sonora, lá no site desobediencionora.milharal.org. E a gente vai encerrar com um som aí. Qual que é o som, Suma? O som é o Roger Hash, é YPG, um nome meio difícil. Da Unidade de Proteção Popular. Exatamente, a gente vai ouvir esse rap então, e para finalizar, valeu. ليخن يا باكي والله ديقا برمدن وكي شيران شربكن وكي قران خبردن وكي روبيان بربينن امش كاسي ناترسن دوزا ما ازادية جبو رجوع باندمرين جبو كوباني دلددن جبو قامش وين برجينين جبو عفرين امرانازن دنقي بلندان باندكن اوجالان تحزدكن شلم الجنبياتا هالا كسكو سرامة كردو دستي ميكا وكردستان والله ما رابن برانو رابن بانو رابن دستي خوب هودن يا بكيرو يكبن دنگا كيدا بانكن كردستان ازادكن ليخن والله ما كردستانا سروكي ما اوجالانا يبكي بارسباني قلقاري لا شيرتيانا والله ما كردستانا سروكي ما اوجالانا يبكي بارسباني قلقاري لا شيرتيانا دنقي خوب اللنكن يبكي سباسكن هيدج من البيس ام كردش ما بتحسن هقر مناس ناكن بقر دروكي بيكسكن بنك شيري سالجيان وكشي مع عقيدة ام زاروكي كاوة شيخ سعيد قالن ام كردو كردستان شاقرد سروكو جلان خوني ما ارزان جبو اللاتي ما وسعري ما بلنده بسروكي ما اما خوني برجين انو شافي وان الدرخين انو ما في خواد بسين برا كور ببين انو برا كارم ببسن تكاسنا شيرة وضديج ما داس ما بكي وتكاسنا ميرة ما بخي بن دست افجرو كاب برا ببي هالقست لجيان كردستاني برا ببي سربست برا ستوكي عزمانان شعدا بن بسوزي ايروجا كرد باري ام بيبن الازادي ما كردستانا سروكي ما اوجالانا يبكي بارسباني قلقاري لا شيرتيانا والله ما كردستانا سروكي ما اوجالانا يبكي بارسباني قلقاري لا شيرتيانا هبات كم بدل دخل مدن بريه روجا مهات كردنو شعر شكر خدي ابو شانسان امي فيها بيروجي ابو جاوا مستان وبيجي يبكي هي بيجي سروك ابو زندان امرالي بيجي قامشلو دستشكو هالسن بيجي كوباني بيجي من ناط السن بيجي عفرين كلستان البردل هي والله ما كردستانا سروكي ما اوجالانا يبكي بارسباني قلقاري لا شيرتيانا والله ما كردستانا سروكي ما اوجالانا يبكي بارسباني قلقاري لا شيرتيانا والله ما كردستانا سروكي ما اوجالانا
يبكي بارزباني قلقاري لا شيريتيانا ولا تيما كردستانا سروكي ما اوجالانا يبكي بارزباني قلقاري لا شيريتيانا